Olha, nós vamos fazer hoje um comentário sobre o termo revolução, não é? Revolução é um termo que vem do latim, a palavra revolutione, significa mudança, né? A revolução sexual, a revolução da arte, a revolução industrial, né? E uma série de mudanças que podem ocorrer. Agora, existe um outro significado impactante. Por exemplo, a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Revolução Cubana, a Revolução de 30 no Brasil, a de 32, a Revolução Constitucionalista e muitas outras aí, a Revolução Farroupilha e tal. Então, a revolução é um conflito armado, onde há mortos e feridos fatalmente. Se não houver isso, essa característica, não houve revolução. Então a Revolução de 64 é uma futilidade você dizer que houve uma revolução em 64 e que ela tem que ser comemorada. Não houve revolução em 64. O que houve foi um golpe do Congresso. O Congresso estava em litígio com o Executivo, na pessoa do seu presidente da República, João Belcor Marcos Goulart, o Jango. Ele queria fazer as reformas de base, né? A reforma tributária e a reforma agrária. E havia 3 ou 4 governadores que estavam lutando, né? Combatendo muito o governo federal, porque eles queriam que ele fosse deposto e haveria eleições imediatas, como Carlos Lacerda, candidato, Adhemar de Barro, Magalhães Pinto e um outro aí no momento que eu não me lembro o nome. E eles então se uniram com setores da política, de empresários, né? O Magalhães Pinto era muito amigo de um general que comandava uma região militar em Juiz de Fora, Olímpio Mourão Filho. Ele fez a cabeça do Olímpio para ele descer com as tropas dele para o Rio de Janeiro. Quando ele chegou no comandante do Leste, né, no primeiro exército, o Costinho, que era o comandante, falou: o que você quer? Atendeu ele de cueca. O que eu vim de Juiz de Fora, olha só, fica lá no Maracanã que eu tô dormindo, viu? Não deu bola para ele. E no outro dia mandaram ele voltar para Juiz de Fora e ele voltou e não conseguiu nenhum cargo de expressão. Ele acabou se aposentando como presidente do Superior Tribunal Militar. Então, meus caríssimos, não houve revolução em 31 de março. Houve o golpe de Estado na madrugada do dia 2 de abril, em que o senador, presidente do Congresso, declarou a vacância do cargo de presidência da República. Um ato ilegal, pois Jango estava no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Foi isso que aconteceu. Então, não tem porquê a gente comemorar algo que nunca existiu. Isso aí foram os militares que depois tomaram o poder, né? Porque eles criaram uma junta militar, marcaram eleições indiretas, o candidato deles era o general Adalberto Alencar, né? Presidente da República, Castelo Branco, e foram mais sucessivos presidentes até 1985, o fim da ditadura, graças ao golpe do Auro de Moura Andrade, que depois se arrependeu amargamente, apoiado por Juscelino, apoiado por Ulisses Magalhães. O Juscelino foi cassado depois, em junho daquele mesmo ano, né? Daquele mesmo ano. Tá entendendo? Então é isso aí. Não há por que
comemorar. Você comemorando essa revolução, você está comemorando torturadores do Estado, subversivos do Estado, e não vale a pena, né? Porque o único subversivo de Estado, né, torturador que está vivo aí é aquele capitão que tentou explodir a bomba no Rio Centro, que mataria muita gente. O fatídico Wilson Machado. Os outros já morreram, já faleceram. Agora existe no clube militar um bando de velhinhos lá querendo comemorar. Comemorar o que? Um fato fatídico, né? Isso nunca mais pode existir. A revolução foi a Revolução de 30, Farroupilha, 32. Não teve conflito armado, não houve conflito, não houve nada. Houve um golpe, né, no Congresso Nacional. Tá bom? Isso está aí para ler, os jornais da época falam sobre isso, é só pegar cópias e ver. Alguns historiadores deturpam isso. Agora, depois que eles sentiram que o Congresso abriu as portas para eles entrarem, aí eles entraram com corpo, cabeça, alma, caráter. E como diz o saudoso general Leônidas Pires Gonçalves, o problema é que dar poder a desequilibrado é um perigo. Aí deram poderes a desequilibrados. Aí foi torturadores, doicode, DOPS, aí foi aquilo que aconteceu. O problema é isso, aí foi uma ditadura de 21 anos. Agora nós vamos falar sobre os capitães que lutaram, que combateram a ditadura militar. Vamos falar do Sérgio Macaco. Sérgio Macaco é herói nacional. Sérgio Macaco foi o paraquedista que evitou um banho de sangue, um derramamento de sangue. Ele era um oficial intermediário, capitão, né? Oficial intermediário, que tinha já 4 medalhas naquela época. Isso já em 68, junho de 68. Né? Tinha 600 saltos praticados, né? 900 horas de voo. É um herói nacional. Era chamado pelos índios na Amazonas de o amigo branco. Ele era o oficial que comandava um grupo chamado Paraçá. Paraçá, para é paraquedista, e Sá, busca e salvamento. Então, ele contribuiu muito, ele prestou um grande serviço para o Brasil. Mas o maior serviço que ele prestou foi o desserviço do seu comandante, que o chamou e disse: olha, você é o homem que eu quero. Mas para quê? Qual missão? Explodir o gasômetro do Rio de Janeiro. Né? Explodir uma represa, que eu vou te dizer aonde foi. Hoje eu já penso que a represa devia ser aí o Guandu, ou outras represas que tem ali entre Santíssimo e Vasconcelos, ou do Alto da Boa Vista. Eu sei que a matança ia dar mais de 100 mil mortos. E a ideia era jogar o Juscelino, o Lacerda e o Vladimir Palmeiras, que eram líder estudantil, destruir, acabar com a vida deles e só lançá-los em alto mar, alegando que eles morreram na explosão do gasômetro. Ele denunciou isso, foi caçado, perseguido pela ditadura militar, considerado louco. Só que ele começou a lutar contra isso, né? Começou a lutar. E o brigadeiro Eduardo Gomes, que era ministro na época da Aeronáutica, em 74 ele mandou uma carta para o presidente Ernesto Geisel dizendo o seguinte: olha, eu apurei tudo e a denúncia do Sérgio Macaco é verdadeira.
é verdadeira. E mandou várias. Ai de nós se o Sérgio não tivesse se oposto a essa loucura desse brigadeiro. Eu não vou citar o nome aqui agora, que não interessa. Mas todo mundo é só procurar Sérgio Macaco que vai saber quem é o nome do brigadeiro. Aquele que mandou matar o filho da Zuzu Anjo e depois mandou matar a Zuzu Anjo também. Todo mundo sabe. Nós temos até um túnel que liga São Conrado à Barra, né, chamado Zuzu Anjo. Muito bem. Quando chegou, ele entrou no Supremo e o Supremo decidiu unanimemente que ele fosse promovido a brigadeiro. Né? Isso foi em 94, no governo Itamar Franco. Só que ele morre antes do Itamar assinar a promoção dele de brigadeiro. Morreu vítima de um carcinoma digestivo. Esse salvou milhares de vidas. Uma continência ao brigadeiro Sérgio Macaco. Agora vamos falar sobre um outro aí. Vamos dizer assim, você acha justo um capitão do Exército que ficou durante meio século tentando colocar o regime soviético no Brasil? Diversas vezes veio para cá para colocar o regime soviético aqui, né? O regime soviético é um regime autocrata, na mão de um. Não é verdade? E ele, toda vez que podia, ele vinha para o Brasil. Quando o partido dele se tornava ilegal, ele fugia para a União Soviética. Quando veio a anistia em 78, ele voltou. Se candidatou, foi eleito senador, inclusive. Nada fez pelo país. Só fez uma série de desatinos, né, que o Brasil passou com esse cara. Né? A intentona comunista, e vários oficiais morreram nos quartéis. Né? A coluna Prestes. Esse cara, ele tem avenida Luiz Carlos Prestes em homenagem a ele. Ele tem memorial em homenagem a ele. Agora eu pergunto, um capitão que salvou várias vidas na troca de presos, arbitrariamente presos, sem mandado de prisão, sem denúncia do Ministério Público ou pedido do Ministério Público ou da própria polícia, sofrendo torturas, pau de arara, choque, ele vai e sequestra um embaixador e faz a troca por esses presos políticos. Porque até 69 ele estava quieto, mas quando veio o AI-5, em 13 de dezembro de 68, onde ele viu vários colegas serem presos, militares presos, caçados, né? Moreira Lima, brigadeiro, herói de guerra, preso, caçado, meses, o filho também. Ele partiu para a briga, E ele fez um serviço para o país, que se ele não tivesse feito aqueles atos que muitos acham, julgam que foi traição, a traição a quem? A pátria ou os ditadores? Né? Aqueles que queriam se manter no poder eternamente. Aí não há traição. Né? Porque a subversão de Estado, ela é muito pior. Muito pior. Torturadores. A bomba do Rio Centro. A secretária da OAB, cuja perna foi parar lá num fio elétrico, perto de um poste.
isso tudo tem que ser medido. E esse capitão não tem nada em homenagem a ele. O Luiz Carlos Prestes foi promovido a coronel. Recebeu todos os atrasados que ele tinha. Como que ele tinha? Um subversivo, né? E queria impor o regime da União Soviética. Agora, o outro que ficou aqui e lutou e foi covardemente assassinado, porque já estava em coma, por ter ingerido uma água contaminada com bactérias, não tinha como resistir à prisão, e deu o azar de deixar a sua agenda dentro de um carro no Rio de Janeiro, e lá os caras se apropriaram da agenda e viram que o itinerário dele seria a Bahia. Aí foi fácil, né? Primeiramente mataram a namorada dele. Uma moça simples, tranquila, sem nenhuma reação, estava escondida devido a uma operação lá em Salvador, né? Ela se escondeu, mas os caras viram, mataram a sangue frio. Aí depois disseram que ela se suicidou. É que nem o Herzog, né? O Herzog pendurado lá no DOI-CODE se suicidou. É sempre assim. É que nem o corpo daquele deputado, né? Que a mulher do Paulo Malhães viu Paulo Malhães jogar no Rio. É isso aí. Então, nós temos que prestar uma homenagem àqueles que fizeram um bom serviço pela nação. Porque esse Luiz Carlos Prestes é um desse serviço. O capitão a que eu estou me referindo é Carlos Lamarca. Carlos Lamarca já ia ser promovido a major, estava nas bocas para ser major, era querido pelo seu comandante, um grande instrutor de tiro, ensinava os funcionários dos bancos a atirar para se proteger contra os assaltos que havia naquela época. Mas quando ele viu os militares sendo presos, incomunicáveis, torturados, demitidos, né? E pessoas torturadas e mortas, corpos desaparecidos, ele foi para a luta. Ele poderia ter fugido para qualquer lugar, não precisava ter ficado aqui. Mas ele prestou um serviço, porque foram esses indivíduos que foram diminuindo, né, o poder, a hegemonia ditatorial. Então, se o Luiz Carlos Prestes merece uma avenida com seu nome, um memorial com seu nome, aquele que salvou milhares de vidas, Carlos Lamarca, também merece, muito mais.